Vamos abrir nossas Bíblias. Antes de abrir as Bíblias, tem que orar, né? Vamos orar. Amém. Então, vamos estar orando pelos inimigos ofertantes. Peçaremos sua bênção. Amém. Senhor Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero lhe pedir, Senhor Jesus Cristo, por favor, uma bênção especial para cada dizimista, para cada ofertante desta casa de oração, meu Pai amado, pois sem a ajuda, sem a contribuição deles, nós não poderíamos estar aqui fazendo este trabalho missionário, Senhor Deus. Por favor, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu lhe peço, por favor, venha multiplicar no celeiro de cada um. Repreende o gafanhoto, Senhor Jesus Cristo, repreende o devorador, o migrador, o portador e o destruidor, Senhor Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nunca falte o pão de cada dia para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas fica logo após Coríntios e fica logo após Romanos. Você vai criar a sua vida no livro de Atos, vai passar por Romanos, vai passar por 1 e 2 Coríntios e vai chegar em Gálatas. Quem encontrou, diga amém. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19 ao 26. O tema da mensagem é o verdadeiro Evangelho que transforma. Gálatas 5, a partir de 19, assim da palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Só até aqui. Senhor Deus, amado Pai, e o nome de Jesus Cristo eu quero lhe orar, agradecendo por esta palavra. Por favor, Pai amado, eu lhe peço, abençoe este momento de ministração. E eu quero lhe pedir que o Teu Espírito Santo venha neste momento e abra os ouvidos espirituais de cada um que aqui estão, Senhor Jesus, para que possamos entender a Tua palavra. Fala conosco, possamos notar, também fala com os irmãos que estão na nave da igreja, Senhor meu Deus. Eu lhe peço, Senhor Jesus Cristo, por favor, envia a Tua palavra com poder e grande glória, não somente para a glória do Teu santo nome, para a Tua vontade, e não aquilo que nós queremos ouvir, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto da carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas. Mas quem são os Gálatas? Quem realmente são os Gálatas? Será que você sabe? Porque nós entendemos o mundo antigo com uma visão muito turva, como se houvesse uma neblina que atrapalha de entendermos aquilo que realmente estava acontecendo no passado, aquilo que realmente aconteceu.
Aleluia. E Paulo vai escrever vai escrever a carta para as igrejas que estavam na Galácia. No 3º século a.C., a região conhecida como Galácia foi invadida por um grupo de gauleses da Gália, atual França. Ou seja, a história vai dizer que a Galácia ela era formada por pessoas, nela existiam pessoas, viviam pessoas que não eram romanos em si próprios. Elas não vinham dos gregos, elas tinham uma cultura diferente da que estão habituados com as Sagradas Escrituras. Quando Paulo está falando aos Gálatas, quando Paulo está pregando aos Gálatas, Paulo ele não está pregando aos gregos, Paulo não está pregando aos romanos, mas ele está pregando aos gauleses, digamos assim, porque eles vieram da Gália, dos Gálatas. Aleluia. A Gália está toda dividida em 3 partes, das quais uma é habitada pelos belgas, a outra pelos aquitânios e a terceira pelos que em língua deles se chamam celtas, na nossa gauleses. E esse registro histórico foi o imperador romano Júlio César, em seu livro As Guerras da Gália, comentário As Guerras da Gália. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os gauleses, eles se chamavam a si próprios de celtas. E quem já estudou um pouquinho de mitologia vai entender que celta é algo totalmente diferente de grego e romano. Por quê? Porque a crença do Império Romano daquela época era grego-romana. Porém, a crença dos gálatas era celta. A mentalidade deles era celta. Eles, por exemplo, no Império Greco-Romano tinham um panteão de deuses. Porém, os celtas, que eram os gálatas, eles eram celtas, eles acreditavam em um panteão totalmente diferente daquilo que Roma ensinava. E o povo gaulês, que é o povo que conquistou essa região da Gália, da Galácia, no caso, eles saíram da Gália, foram até a Galácia e conquistaram essa região. Eles eram um povo guerreiro. E como é que eles eram um povo guerreiro? Como eu posso dizer que eles eram um povo guerreiro se eles não aparecem na história em grandes feitos? Simplesmente pelo fato que eles resistiam a Roma. Por quê? Porque os gauleses, eles ficaram conhecidos na história justamente por resistir ao Império Romano. Roma conquistou todo aquele continente, mas quando eles chegaram na região da França, que hoje é a França, eles não conseguiam conquistar. E isso na história nos ensina que nós devemos persistir contra o nosso inimigo. Porque Roma representa o inimigo. Roma representa o adversário. O Império Romano representa a Babilônia. E nós devemos resistir à opressão do maligno. Amém? Então, eles resistiam a Roma. Porém, chegou um tempo em que Amitas, rei da Galácia, levou seu reino a Roma por ocasião da sua morte. Ou seja, havia muitas guerras entre os gauleses que viviam na Galácia, entre os gálatas e os romanos. Porém, este rei estava tão cansado das guerras, ele não quis que as guerras se percorressem até os seus filhos, as futuras gerações. Então ele disse: eu vou dar um basta aqui. E o que aconteceu? Ele levou o seu reinado à Galácia, a Roma. Aleluia. O que eu estou falando aqui, eu
estou dando um contexto histórico para poder depois entrar na Bíblia, dar um contexto bíblico, para então poder comentarmos o texto. Amém, irmãos? Então, agora, a Galácia foi, portanto, nos tempos de Paulo, uma província romana. Ou seja, a Galácia, agora estamos chegando mais próximo da Bíblia. A Galácia, nos tempos de Paulo, se tornou uma província romana. Mas, o que é uma província? A província é quando uma cidade ela é conquistada pelo império. Quando uma cidade é conquistada pelo império e agora ela tem que pagar tributo. Agora ela tem que pagar impostos. Agora ela tem que trabalhar para Roma. Agora os seus jovens têm que ir à guerra por conta de Roma. Não por conta de sua própria pátria, mas por conta de Roma. Ou seja, o rei Amílcar, o rei da Galácia, ele permitiu que o seu povo fosse oprimido, escravizado por Roma. E agora os seus jovens, a sua juventude, o seu povo está tendo que trabalhar a favor de Roma. A crença dos romanos girava entre 3 deuses do panteão romano. O primeiro era Júpiter, o segundo Marte e o terceiro Quirinus. Júpiter, ele é considerado o deus criador do panteão romano. Ele é o equivalente a Zeus na mitologia grega. E, aleluia, Júpiter, eles acreditavam que Júpiter havia criado todas as coisas. E então eles adoravam Júpiter por ter criado todas as coisas. O segundo deus da mitologia greco-romana, mais especificamente romana, era Marte. Marte, ele era o deus da guerra. E Roma era conhecida por ter o exército mais poderoso que já pisou na face da terra. Então eles veneravam muito a Marte, porque era o deus da guerra. E o terceiro deus que tinha no panteão romano era Quirinus. E Quirinus era o deus que operava no meio da sociedade através da política. Aleluia. Esta era a visão, a crença do povo romano. E eles queriam agora impor essa crença aos Gálatas. Porém, a crença dos Gálatas não se limitava ao panteão greco-romano. A Galácia não era grega em suas origens como vírus, mas sim celta. Para poder ficar mais claro o que era o celta, quando eu digo eles não eram romanos, mas eles eram celtas, o apóstolo São Paulo vai dizer que, aleluia, ele era devedor tanto do grego como do bárbaro. O grego aqui são as pessoas cultas, ou seja, as pessoas do Império Romano. Os povos que foram conquistados, eles eram considerados cultos, ou seja, mais inteligentes que os demais povos, porque eles haviam sido imposto sobre eles toda uma crença, toda uma filosofia, toda uma ideia, uma cosmovisão de mundo. E os Gálatas estão justamente no grupo dos bárbaros, que era um grupo que não compartilhava destes pensamentos greco-romanos, dessa civilização que assim se dizia. As leis romanas tinham um ponto bem interessante na época de Paulo: a aceitação da religião local às províncias romanas. Isso evitava revoltas pelo Império Romano. Existiam muitas leis do Império Romano, mas uma das leis era esta, que
Eles aceitariam uma religião local das províncias do Império Romano. Por quê? Para não haver revolta. Eles conquistavam muitas pessoas, eles conquistavam muitos povos, e esses povos tinham suas culturas, eles não iriam deixar suas culturas. Então eles deixavam que eles continuassem cultuando seus deuses, desde que também adotassem o seu modo de vida. O Senado aceitava diversas práticas religiosas a partir do momento em que elas eram registradas e reconhecidas pelos senadores. Aleluia. As 4 religiões mais conhecidas da época eram o arianismo, culto ao imperador, misticismo e ocultismo. O arianismo, para quem não sabe, é a crença de que em todas as coisas há um espírito. Por exemplo, há o espírito que está na água, há o espírito que está nas plantas, há o espírito que está na grama, há o espírito que está nas árvores. Essa era uma crença muito popular naquela época, entre os povos. E a outra crença, a outra religião era o culto ao imperador. Como que era este culto ao imperador? Eles erguiam um busto de César e todo domingo tinha de se adorar a César. Quem não adorasse a César seria perseguido e morto. Aleluia. Todo domingo. Por que no domingo? Porque domingo, no grego, vem da palavra Dominus Dei, ou seja, dia do Senhor, ou dia do imperador. E eles tinham que adorar ao imperador. A terceira religião conhecida da época era o misticismo. E o misticismo nós sabemos que mexe com coisas místicas, com numerologia, com essas coisas. E temos também, por último, o ocultismo, que são as coisas ocultas, que são, por exemplo, a cabala judaica, é um exemplo de ocultismo. E temos vários exemplos aí agora, eu não vou ficar muitos aqui, eu vou continuar prosseguindo para ganhar tempo. O judaísmo também era uma religião registrada pelo Senado, porém o cristianismo primitivo não, que gerou uma forte perseguição, pois os crentes eram forçados a adorar o imperador. Vocês lembram que eu disse aqui? Que tinha o culto ao imperador. E a lei, justamente de Roma, era a seguinte: é obrigatório que você tenha pelo menos uma religião. Se você não tiver uma religião, você tem que pelo menos prestar culto ao imperador. E os crentes em Jesus Cristo, eles não tinham uma religião oficial do Estado. Então eles eram perseguidos. Por quê? Porque o cristianismo, ele confrontava a ideia romana. O cristianismo, ele veio para confrontar Roma, veio para confrontar este presente século, veio para confrontar as ideias do homem. Aleluia. Aleluia. Por isso, na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer: ó, insensatos Gálatas, quem vos encontrou a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado. Ou seja, os Gálatas estavam deixando a fé para ir para o judaísmo. Era um caminho viável. Eles iriam para o judaísmo, não seriam mais perseguidos e poderiam talvez continuar adorando o Messias debaixo da lei. Porém, Paulo reprova isso e vai dizer que este é o evangelho anátema, o evangelho maldito, porque vai contra aquilo que Cristo ensinou.
vai contra aquilo que os apóstolos ensinavam, vai contra aquilo que Paulo havia ensinado a eles. E eu posso fazer uma comparação agora com a carta aos Romanos, em que Paulo vai dizer que a fé dos romanos ela era conhecida em todo o mundo. Porque a fé dos romanos era conhecida em todo o mundo, porque eles agiram diferente dos Gálatas. Os Gálatas estavam fugindo para o judaísmo para não serem perseguidos, enquanto os romanos estavam na capital, em Roma, na capital do Império. Eles, de onde vinham os decretos para perseguição, eles, ao invés de se esconderem do judaísmo, continuaram firmes na fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eles, em vez de se esconderem, eles permaneceram firmes. E isso encorajou muitos crentes ao redor do mundo. Aleluia. Oh, aleluia. A religião dos celtas era politeísta, ou seja, acreditava numa multiplicidade de deuses, e também animista, que é o que eu disse aqui. Eles acreditavam na existência de espíritos em objetos, como em árvores, por exemplo. Os celtas praticavam sacrifícios humanos em seus cultos pagãos. Ou seja, eles eram realmente um pouco bárbaros, como eu disse aqui. Por quê? Porque os romanos, embora fossem sanguinários, os romanos, embora fossem idólatras, eles não praticavam este ato de pegar alguém e matar aquela pessoa em sacrifício. Isso que eles faziam se assemelha ao que os profetas de Baal fizeram quando estiveram no Monte Carmelo contra Elias. Que eles sacrificavam os seres humanos para o seu Deus Baal. Isso se assemelha ao que os deuses cananeus, aos que os sacerdotes dos deuses cananeus faziam no Antigo Testamento. Veja como corrompido era o povo que Paulo estava falando essas palavras. Eles não eram um povo civilizado, por assim dizer. Eles eram bárbaros, eram pessoas, digamos, bem popular, selvagens. Agora, os druidas, que eram sacerdotes celtas, introduziam o sacrifício humano em grandes clamores públicos e antes de campanhas militares. Ou seja, eles faziam justamente como eu acabei de dizer, assim como os profetas de Baal, eles gritavam aos seus deuses e faziam o sacrifício humano. E eles faziam isso antes das campanhas militares. Por quê? Porque eles acreditavam que daria força para eles para poder combater o inimigo. E agora que eu vou iniciar a minha pregação. O apóstolo Paulo esteve na Galácia durante a sua primeira viagem missionária. Paulo, ele esteve na Galácia durante o período, entre o período de 47 e 49 depois de Cristo. E ele foi juntamente com Barnabé. Ou seja, já na primeira viagem missionária, Paulo, ele teve um contato com os Gálatas. Eu vi, quando eu estava estudando para pegar essa mensagem, falando que Paulo era um mentiroso que nunca esteve na Galácia. Que ele escreveu para os Gálatas falando que esteve lá, mas nunca esteve. Porém, nós vamos ver aqui agora que Paulo esteve sim na Galácia. Eu vou voltar aqui para o primeiro capítulo da carta. Percebam que todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, as igrejas, está no plural.
Ou seja, quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu cópias para poder enviar para mais de uma igreja que estavam na Galácia. Que igrejas eram essas? Que cidades eram essas? Paulo ele escreveu essa carta logo após o concílio de Nicéia, o concílio de Jerusalém, provavelmente, quando os apóstolos tomaram as decisões de como os gentios deveriam agir dentro do cristianismo. E Paulo ele vai escrever para as igrejas da Galácia de Icônio, Listra e Derbe. Por que essas três igrejas, essas três cidades? Porque Paulo ele passou por essas três cidades em sua viagem missionária. Em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que deu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Isso está escrito em Atos, capítulo 14, versículo 1. Paulo e Barnabé, eles estavam na sua viagem missionária e eles estavam pregando o Evangelho com muita fé, com muita coragem. E a primeira coisa que eles faziam toda vez que eles chegavam em uma cidade nova era ir à sinagoga. Por quê? Porque a sinagoga era a autoridade da época e eles tinham que entrar lá e ver se seriam bem recebidos. Eles demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, conhecendo que por suas mãos se fizeram sinais e prodígios. Atos 14, 3. Ou seja, Paulo e Barnabé, eles pregaram ali, ficaram por muito tempo naquela cidade, em Icônio, e lá Deus fez muitos sinais quando eles pregavam. Deus fez sinais, fez maravilhas, fez grandes coisas. Ele fez sinais e prodígios para quê? Para aleluia, confirmar a palavra da sua graça. Ou seja, toda vez que acontece um sinal dentro da igreja, é para confirmar a palavra que é pregada. Ou seja, se acontecer um milagre e não houver pregação, e o nome de Jesus Cristo não for glorificado, aquele milagre não veio de Deus. Agora, que se dividiu o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Atos capítulo 14, versículo 4. Este texto nos mostra que nós nem sempre vamos agradar a todo mundo. Por quê? Porque quando Paulo pregava, ele pregava a verdade, ele pregava o Messias e, aleluia, ele mostrava que o seu evangelho era verdadeiro através de sinais, de maravilhas, e mesmo assim alguns falsos judeus, falsos irmãos, se levantaram contra eles e foram falar nos ouvidos dos gentios, nos ouvidos dos gálatas, que os apóstolos estavam errados. E então o povo se dividiu, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E houve um motim para apedrejá-los. Então Paulo e Barnabé fugiram para Listra e Derbe. Em Listra estava assentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, e que nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo,
E, fitando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Aleluia. Meus irmãos, eu quero pedir perdão para os irmãos, porque a pregação está meio lenta, mas é porque esse estudo musical não está ajudando muito. O musical vai ter que fazer, apesar da pessoa dormir. Procura um musical melhorzinho aí para ajudar o pregador. Paulo, ele estava pregando na cidade de Listra, e ele estava ministrando a palavra do Senhor. Paulo estava ministrando a palavra do Senhor quando ele observou um homem que era enfermo dos pés. Ele era coxo. Ele não andava desde o seu nascimento, vai dizer a palavra. E então Paulo ficou nos olhos dele, porque ele estava observando, prestando atenção na mensagem. Então Paulo vai dizer para si mesmo: ele tem fé. Paulo vai dizer para si mesmo: esse homem, ele tem fé. E vai acontecer assim como o meu mestre Jesus disse, que do Ocidente e do Oriente viriam pessoas que se aceitariam na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Quando o centurião de Cafarnaum demonstrou a sua fé, assim como aquele homem demonstrou a sua fé, esse homem vai demonstrar a sua fé agora. E Paulo não precisou nem perguntar se aquele homem queria ser curado. Ele simplesmente disse: levanta-te. E ele se levantou de um salto, e suas pernas ficaram firmes. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas eu quero dizer uma coisa: que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai botar calço nos seus ossos. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai te levantar, vai te dar força, e você vai levantar pelo alto. Aleluia. E você vai liberar um novo de Deus na sua vida. Glória a Deus. As multidões vendo o que Paulo fizeram, gritaram em língua licaônica: os deuses desceram até nós. E a Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo chamavam de Mercúrio, que era o principal que falava. Agora perceba, ele não era o principal da missão, mas o principal que falava. Muitas vezes Deus vai colocar como o principal que fala, mas você não é o principal da missão. Muitas vezes Deus vai colocar como o principal que fala, mas você deve reconhecer que há uma autoridade acima de você. Aleluia. Agora vamos analisar essa situação. Eles disseram que um era Júpiter e outro era Mercúrio, porque eles falavam. Júpiter, na realidade, é Zeus, na mitologia grega. E por que Barnabé foi comparado a Zeus? Porque Barnabé ele era o líder daquela nação. Barnabé estava na liderança. E eles observaram que Barnabé ele falava com autoridade e liderava juízos. Por que ele liderava juízos? Porque outrora, antes de ser apóstolo, ele era profeta. E nós sabemos que profetas liberam juízo da parte de Deus. Glória. Então eles viram aqui no Barnabé. E Paulo, eles viram nele a figura de Mercúrio. Quem era Mercúrio? Na mitologia grega, para poder entender melhor, ficar mais fácil. Mercúrio era Hermes, o deus mensageiro. Ou seja, eles perceberam que o apóstolo Paulo vinha com uma mensagem dos céus. Eles perceberam que o apóstolo Paulo estava vindo com uma mensagem dos deuses, digamos assim, porém nós sabemos que era do verdadeiro e único Deus.
seja, eles não gritaram em grego nem em latim. Ou seja, eles estavam na Galácia, ou seja, eles eram celtas. E por que eles iriam falar um Deus da cultura greco-romana? Na realidade, o autor Lucas, quando ele escreveu este versículo, ele colocou os deuses que ele conhecia e que os seus leitores iriam conhecer quando lessem, para saber do que se trata. Mas quando eles gritaram em língua de Caônica, eles estavam gritando o nome dos deuses que eles conheciam. Percebe-se por estes textos a diversidade cultural e religiosa do povo que habitava naquela cidade. Ou seja, eles eram um povo que tinha praticamente uma cultura muito rica, por assim dizer. Porque eles eram celtas, mas eles também tinham. Eles eram celtas, mas eles também tinham uma. Como eu posso dizer? Uma cultura greco-romana em si. Ou seja, eles tinham toda essa mistura para poder entender como era complicado o mundo daquela época. Então, os judeus que haviam se rebelado contra Paulo e Barnabé na cidade interior, em Derbe, eles foram até Listra. Lá em Listra, eles apedrejaram a Paulo e Barnabé, que caíram no chão como mortos. Por isso, dizer uma coisa: eles estavam apenas como mortos, mas não estavam mortos. Glória! Às vezes Deus tem que nos fazer como mortos para poder enganar o nosso adversário. Muitas vezes nós vamos estar parecendo mortos, mas simplesmente vai ser até de guerra do Senhor Jeová, do Senhor dos Exércitos, para que possamos vencer a batalha, para que possamos vencer a guerra. Aleluia! Tem gente que é toda hora: olha eu aqui, olha eu aqui, eu ainda estou aqui. Tem até aquela canção: olha eu aqui. O inimigo pensou que eu já tinha desistido, espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que há momentos que o inimigo deve pensar que nós realmente morremos, para que ele vá embora, passe de retirada. É assim como nós vemos que ocorreu nas guerras mundiais. Nós podemos ver isso nos filmes, por exemplo. Quando um soldado estava sozinho e via o exército inimigo marchando, e seus companheiros estavam todos mortos, o que eles faziam? Eles se deitam no chão e fingem que estão mortos. E o exército inimigo marcha adiante com seus soldados, com seus tanques de guerra, com suas armas. Aleluia! Nós não podemos enfrentar um exército sozinhos. Nós temos que reconhecer, às vezes, não reconhecer, mas aceitar este estado de que aparentemente estamos mortos. Amém? Amém. E Paulo ali ficou ali fingindo que estava morto. E então, quando aqueles homens foram embora, ele se levantou e foi para a próxima cidade. E após isso, ele retornou para Antioquia, que é a cidade que enviou Paulo. Ou seja, nós estamos falando aqui do final da primeira missão do apóstolo Paulo e de Barnabé. E lá em Antioquia, quando ele retorna, ele é onde ele escreve a sua carta aos Gálatas. Agora que já temos o contexto histórico e o contexto bíblico, vamos ao texto que lemos. Eita.
Ninguém está conversando. Eu vou ler rapidinho aqui o que eu preparei para poder concluir para os irmãos, porque o fundo musical me atrapalhou. Essa é a verdade. O fundo musical me atrapalhou e eu comecei a pensar que eu estava numa sala de aula, passando informação. Aleluia. Aqui eu vou ler bem rapidinho o que significa as obras da carne que nós vemos. Tanto os celtas gauleses como os greco-romanos estão descritos aqui. Creio que Paulo estava falando para os gentios como um todo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está dizendo que as obras da carne são prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, tudo isso, Paulo ele está focando não apenas nos Gálatas, mas ele está com a mente no povo gentil como um todo. E Paulo vai dizer que estes que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem aqui quer herdar o reino de Deus? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos deixar de praticar a idolatria, que muitas vezes nós somos idólatras com aqueles cantores que nós amamos. Nós, às vezes, não adoramos estátuas de pedra e pau, mas nós reverenciamos cantores, políticos e outras pessoas da sociedade. Vamos deixar também as prostituições, vamos deixar a impureza, vamos deixar as inimizades, vamos deixar as contendas, vamos deixar os ciúmes e as invejas. Agora as obras do Espírito. Esta é a transformação do verdadeiro Evangelho. Quem lembra o tema da mensagem? O verdadeiro Evangelho que transforma. Aleluia. Mas o fruto do Espírito eu vou só ler para poder terminar: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gostaria de comentar aqui a longanimidade. Longanimidade é um dos atributos de Deus. A longanimidade ela é um dos atributos de Deus. Ou seja, nós só podemos ter longanimidade, sermos longânimos, se Deus assim colocar o seu fruto em nós. Mas o que é ser longânimo? É ser uma pessoa lenta, tardia em irar-se. Ou seja, nós devemos ser mais longânimos com nossos irmãos. Muitas vezes o nosso irmão chega, faz alguma coisa que nós não gostamos e nós não nos iramos, intoleramos contra ele. O apóstolo São Paulo vai dizer que nós devemos suportar uns aos outros. Aleluia. Tinha umas coisas ainda para poder falar, mas eu vou finalizar agora com este texto. Os celtas existem ainda hoje. Os celtas não estou querendo falar os gálatas, né? Existem ainda hoje e pode ser visto como continuação das igrejas de Gálatas. Deixa eu explicar aqui melhor. Os celtas existem ainda hoje. Existe a igreja celta. O senhor já viu a igreja celta? E ela pode ser considerada uma continuação da igreja aos Gálatas. Por isso, vai dizer uma coisa muito séria aqui. Há um elemento pagão que sobreviveu ao cristianismo, que foi a roda da carruagem do deus Tarinis, que se tornou parte da cruz celta.
E nós vemos este símbolo em muitas igrejas. Nós vemos esse símbolo quando estamos também assistindo no YouTube algum canal de algum pastor ou professor reformado, que é aquela cruz que tem um círculo. Aquele círculo é a roda da carruagem de Taranis, o principal deus da cultura celta, que é o equivalente a Zeus, a Júpiter, do panteão greco-romano. Amém, meus irmãos? Essa era a mensagem que eu tinha para deixar para a igreja. Eu sei que não foi como esperado, mas que Deus abençoe os irmãos, amém? Como não foi esperado, essa é a palavra de Deus tinha para nós essa noite. Irmãos, do que adianta ter tanta cultura se você prestou atenção na pregação? Os celtas tinham cultura grega, cultura romana, cultura celta, mas Paulo disse: vocês precisam do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo, independente do que possuímos. E aquela cultura tão pagã, irmãos, com o tempo passou a pregar o Evangelho, independente das perseguições ou não, e a palavra do Senhor foi levada a todos que o Espírito Santo colocava em sua frente e chegou até nós. Graças a Deus que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que nos alcançou com seu amor, com sua misericórdia e com a sua graça. Nós éramos bárbaros também, nós andávamos nos costumes dos pagãos também. Nós não temos nada de diferente desse povo celta dos Gálatas. Nós éramos cobiçosos, gananciosos, mas hoje somos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Alguém pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Diga que pega o nome de Jesus. Mas você vier para a igreja, o Felipe na terra, traz uma caneta, traz um papel. Vamos lá. Você não vou dar porque pode dar um outro lado para ele. Baixa a cabeça dele. É um bagulho de conhecimento. Ele sabe, tá falando tudo. Eu vou aprimorar essa mensagem do irmão, então se prepare para a parte 2. Conhecimento, irmãos. Quem aqui busca conhecimento? Irmãos, de verdade, tem que ter conhecimento. A Bíblia repreende quem não busca sabedoria, quem busca conhecimento. Tem que ter professor, tem que ter alguém para ensinar. Vocês sabiam que a carta aos Gálatas era para os celtas, para os bárbaros? Você já ouviu algum pregador falar isso? Não. É só aqui na comunidade cristã que você sabe essas coisas. Glória a Deus. Amém? Nós vamos agradecer a Deus.